Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso culto. Vamos pregar a palavra de Deus agora, vamos aprender da palavra de Deus. Nós vamos continuar, então, a nossa exposição de Hebreus, capítulo 12, agora, de 14 a 17. Abram comigo suas Bíblias, capítulo 12 de Hebreus, de 14 a 17. Nós vamos olhar para esse trecho sob o tema uma exortação à santidade, um chamado à santidade. O texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eu peço que, por Tua graça, o Senhor possa purificar os meus lábios, purificando-me dos meus pecados e por usar muitas vezes Teu nome em vão. Perdoa-me, Senhor, e purifica o meu coração, para que dele possam proceder, através dos meus lábios, palavras que glorifiquem o Teu nome, palavras que edifiquem os meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel ao compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos, para que eles possam ser supridos, alimentados, consolados, exortados, que haja arrependimento, cura e vida. Tudo isso para a Tua glória é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós acompanhando essa carta fantástica, né? Uma carta maravilhosa, onde nós podemos aprender tanto do Velho como a aplicação do Velho Testamento no Novo. É uma carta complexa, mas também fascinante, não é? Muitos pontos ainda de interrogação permanecem no nosso coração, mas acreditamos que com o tempo Deus vai assim nos mostrando novidades, novo entendimento a respeito da profundidade dessa carta, né? E chegamos aqui já nos finalmente, né, da carta, no capítulo 12, vimos então toda essa carta que o autor trata, um autor desconhecido, ele busca pastorear a igreja dos hebreus, cristãos que eram judeus, pertenciam à religião dos judaizantes e se converteram ao cristianismo, e por causa dessa conversão eles passaram a ser perseguidos de forma extrema por familiares, patrícios, vizinhos, amigos que permaneceram no judaísmo, e assim eles sofriam muito. E esse sofrimento estava levando esses irmãos hebreus a desistir do cristianismo. Estava levando à tentação de abandonarem Cristo e a igreja. Estava levando à tentação de desistir da fé em Jesus Cristo. Então, o autor se vê numa urgência de escrever essa carta para mandar essa exortação para eles e dizer para eles: olha, se vocês fizerem isso, nada mais resta de salvação, pois o próprio Velho Testamento, a própria religião judaica apontava para um futuro Messias que é Cristo. E se vocês deixarem esse que é a realidade, Jesus Cristo, vocês estão jogando fora tudo. Não é que vocês vão voltar para a religião judaica, vocês vão apostatar, vocês vão abandonar a fé em Deus. O mesmo Deus do Velho é o Deus do Novo Testamento. Agora ele se manifesta no Filho Jesus Cristo. E essa manifestação é final, é única, e é aquela que revelou a grandeza desse Deus, Jeová, o Yahvé do Velho Testamento, o Eu Sou, na pessoa do Filho. Se vocês abandonarem esse Filho, o Filho de Deus, o que lhes resta? Nada. Então ele
quer passar isso para eles. O autor se vê nessa necessidade. Vimos no último estudo, na última pregação dessa carta, que o autor usou a metáfora da família. Vocês se lembram, né, do versículo 4, capítulo 12, versículo 4 a 13, ele fala sobre a família. Deus é o seu pai, Deus é o pai de vocês, e por isso ele aplica a disciplina corretiva em seus filhos. Por quê? Primeiro, porque Deus os recebe por filhos, porque Deus os ama, e por Ele amar vocês, Ele quer que vocês mantenham comunhão com Ele, para que vocês estejam em plena certeza, confiança de salvação. Porque Ele diz que aqueles que não são disciplinados não são filhos legítimos, mas são bastardos. Então, assim, o Deus Santo mantém comunhão eterna com os seus filhos, através da disciplina que os santifica. Porque sem a santificação, ele vai falar agora, ninguém verá o Senhor. Deus já havia dito, o pai deles disse assim, o nosso pai disse assim para nós, trazendo para nós hoje, sede santos, porque eu sou santo. O que ele quer dizer com isso? Parece uma frase tão curtinha, mas ele tem uma profundidade tão grande essa frase. Ele quer dizer assim, sem vocês se santificarem, nunca terão comunhão comigo. Nunca serão meus. Então é isso que o autor se vê nessa necessidade de expressar e explicar isso para eles. A disciplina de Deus também leva seus filhos à maturidade, é o que ele disse também. Todos os que têm sido exercitados pela disciplina de Deus gozam de paz, ou seja, segurança em seus corações, e praticam a justiça por amor ao Pai. Já não mais praticam aquilo que eles faziam no Velho Testamento. Eles queriam fazer o que é certo para conquistar Deus, para se fazerem bons diante de Deus. E Deus fala, não é isso que eu estou querendo de vocês. Não é isso. Agora eles praticam, porque eles já foram aceitos por Deus em Cristo. Então os filhos já que estão em Cristo, eles amam tanto esse Deus amoroso, que os recebeu pela graça, já não mais pelas obras. Eles amam a ponto de praticar a justiça por amor ao Pai, para agradar o Pai. Eles fazem isso com prazer, já não mais com peso em suas costas, de ter que fazer isso para ser aceito por Deus. Não, já somos aceitos por Deus, por isso eu amo tanto esse Deus, que eu quero agradá-lo em tudo que eu fizer, vivendo uma vida santa. Além disso, o autor de Hebreus mostrou que ninguém sofreu tanto que ainda não possa piorar a sua situação. Ele diz isso no versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ele está querendo dizer assim, que nenhum sofrimento se compara com o sofrimento de Cristo até o sangue, está relacionado com o que ele disse imediatamente anteriormente aqui no capítulo 12, de 1 a 3, quando ele fala que Cristo sofreu não pelos seus pecados, porque ele não tinha, mas pelos pecados dos outros. Ele suportou a cruz, não fez caso da ignomínia, e ele suportou tamanha oposição dos pecadores, diz o versículo 3, contra si mesmo. Ele suportou isso, Cristo. Então, ele está querendo dizer assim, os sofrimentos de Cristo não se comparam, os sofrimentos de vocês não se comparam com o extremo sofrimento do Filho de Deus, do Senhor de vocês, Jesus Cristo. E mais, quando ele se retrata também, ele está mostrando, trazendo à memória também o capítulo 11, onde ele mostra que homens e mulheres de fé também sofreram até o sangue. Muitos foram cerrados ao meio, muitos morreram ao fio de espada, muitos foram enforcados, muitos foram apedrejados até a morte. Então, muitos sofreram até o sangue pelo nome de Cristo. Vocês ainda não. Então, calma aí. O objetivo do autor nesse último ensino, então, foi mantê-los na fé, olhando para o sofrimento como bênçãos vindas das mãos de Deus, o seu Pai, para a salvação deles, para a santificação deles. Não há nenhum processo onde nós possamos crescer em santidade comparado com o sofrimento. O sofrimento é o fogo de Deus que purifica a nossa fé, purifica as nossas vidas e nos santifica.
Não há um outro processo tão eficiente quanto a dor e o sofrimento que nos desarraiga do mundo e nos faz apegarmos nas coisas celestiais. Então o autor exorta, por fim, levantem-se, ele diz ali no versículo 12 e 13, versículos 12 e 13, levantem-se, recomponham-se, guarde o choro. Sua mãe já falou isso para você, você que é filho, sua mãe já falou, isso, guarde o choro aí, engole o choro, engole o choro aí, levante-se e continue a caminhada, porque você ainda não chegou, há uma caminhada pela frente. Você precisa se recompor, é isso que o autor está querendo dizer aqui, porque nós ainda não chegamos. Agora então, o autor vai continuar nesse mesmo ritmo, mostrando agora os efeitos da disciplina de Deus que santifica, e ele vai mostrar agora alguns detalhes a respeito disso, esse processo de santificação que Deus está operando em seus filhos. Ele vai continuar então orientando seus leitores para aceitarem a disciplina de Deus. E também vai falar sobre o retorno a essa caminhada. Vocês precisam caminhar, mas de forma sábia, de forma diferente. Agora vocês precisam despertar para isso. Como ele exortou anteriormente, ele vai continuar falando, como se ele estivesse dizendo assim, olha, já que vocês viram que as provações são, na verdade, bênçãos para os filhos de Deus, levantem-se e façam, olhando de novo versículos 12 e 13, façam caminhos retos para os seus pés. É isso que ele vai explicar agora. O que são caminhos retos ou veredas aplanadas? Não significa que caminhos retos não tenham obstáculos. Também não significa que o caminho é fácil, mas ele é aplanado. Ele é aplanado no sentido de que o Senhor nos conduzirá e nos capacitará a caminhar. Ele está caminhando com o seu povo, com os seus filhos. É isso que ele está explicando aqui. O processo de disciplina de Deus está capacitando vocês a caminharem do jeito que Ele quer. Pelo caminho estreito para entrar pela porta estreita, porque o caminho largo não vai levar para o final que vocês querem, ou seja, para a glória. É o caminho estreito, caminho dolorido, difícil, poucos acertarão com ele, como diz Jesus. Então esse é o caminho, os caminhos retos, ou veredas aplanadas, seria vencer o medo das provações e sofrimentos para se dedicar exclusivamente àquilo que agrada a Deus, ou seja, santificação. O que agrada a Deus é a nossa santificação. Os hebreus deveriam se esforçar sobremaneira para fazer a vontade de Deus, saltando alguns obstáculos, passando por provas, deixando que essas provas, sorvendo todo o ensinamento dessas provações que Deus estava impondo sobre eles, para que eles pudessem crescer, amadurecer como filhos, serem assim santificados e fossem filhos maduros. A família de Deus não tem filhos que são retardados, ou que sejam que não se desenvolveram plenamente. Todos hão de se desenvolver. Verdade, há diferenças entre uns e outros, sim, mas a Bíblia nos chama a todos nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em alguma medida, ainda que haja diferenças entre filhos e filhos, há de ter um crescimento em todos. Um crescimento em todos. Então os hebreus deveriam entender isso. É o que o autor vai então ordenar com energia redobrada agora. Vejam bem, ele dá uma ordem, ele não está dando uma sugestão. Olha, se vocês quiserem, seria bom se vocês buscassem a santificação e a paz com todos. Não, ele está dizendo assim, seguir. É uma ordem. É imperativo. Você não vai a lugar nenhum se você não, versículo 14, não seguir a paz com todos e a santificação. Se vocês não fizerem isso, vocês não verão o Senhor. Vocês não verão o Senhor. Então, vamos lá, versículo 14. Ele está com energia agora, ele fala de novo. Vocês precisam se santificar. A santificação
que é o processo que Deus Pai está operando em seus filhos pela disciplina. Olha só a importância da disciplina de Deus. Esse processo de santificação vem pela disciplina de Deus. É a busca mais vital do crente, pois é só em santidade, guarde isso no seu coração, meu querido, pois é só em santidade que temos comunhão com Deus, e de nenhuma outra forma. Deus não chamou você para ser, em primeira instância, um bom marido, um bom pai. Deus não chamou você, em primeira instância, para ser uma boa esposa, uma boa mãe, um bom profissional, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora. Não, em primeira instância, não. Isso é consequência de relacionamento com Deus. Se o seu coração não for de Deus, você nunca será um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, uma pessoa que glorifica a Deus nessa terra, em tudo que você faz. Nunca! Se não houver um coração ganho por Deus, se o seu coração não for de Deus, se não houver um relacionamento primeiro com Deus, nada importa do que você faça, por melhor que seja, não vai glorificar a Deus. Ele não se impressiona com os seus sucessos, como pai, mãe, filho, marido, esposa, profissional. Ele não se impressiona com as conquistas humanas. Ele exige santificação para que se relacione com Ele. Ele chama para um relacionamento. Então, essa é a busca mais vital do crente. Nenhuma outra forma pode trazer para nós comunhão com Deus sem que tenhamos uma vida santa. Nós não gostamos muito de falar sobre santidade. Nós não gostamos muito de ouvir sobre pecado, confissão de pecados. Nós não gostamos muito de sermos confrontados e ouvirmos sobre arrependimento. E sem arrependimento não há confissão, e sem confissão não há perdão de pecados. E se não há perdão de pecados, você continua nos seus pecados e não há comunhão com Deus, como Davi no Salmo 32 diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, mas confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais encobri, e então tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, e eu voltei a ter comunhão com Deus. Então, aí ele coloca junto com a santificação, ele fala uma coisa antes, ele fala assim: seguir a paz com todos. Vejam, todo crente, ou todos os filhos de Deus, são pacificadores por natureza. Ninguém que é filho de Deus é um encrenqueiro nato. Uma pessoa que quer confusão ou briga o tempo todo. Somos pacificadores. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, no seu sermão do monte, Jesus deixou bem claro que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados como? Filhos de Deus. Ou seja, se você é filho de Deus, você tem que ser pacificador. Se você não é pacificador, provavelmente ou você precisa aprender a ser pacificador, ou você não é filho. Das duas, uma. Ou você está no processo de aprendizado e precisa aprender, ou você não é filho. Então, seguir a paz com todos quer dizer que eles vivem em paz entre si e com os de fora também. Quando fala todos, presta atenção no termo todos, seguir a paz com todos. Eles não estão, o autor de Hebreus não está dizendo somente com os irmãos na fé, somente com os crentes, somente com aqueles que são da sua igreja local. Não, aqui o termo é todos, como Paulo ensinou também lá em Romanos 12, versículos 17 e 18, Romanos 12, 17 e 18, Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Quem é esse ninguém aqui? É só os crentes? É só os irmãos? Não, é todos. Seguir a paz com todos. Então,
Não torneis a ninguém mal por mal. Depois Paulo continua: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, aí ele coloca uma condição, né? Se possível. Por quê? Porque em algumas situações não é possível manter a paz com todos. Mas, dentro do possível, quanto depender de vós, tende paz, de novo, tende paz com todos os homens. Todos os homens. Seja aquela vizinha chata que mora do lado da tua casa, que enche a tua cesta de lixo com lixo, e quando você vai colocar o seu saco de lixo não tem espaço. Seja como for lá o problema que você enfrente no seu dia a dia, mas essas pessoas você precisa manter a paz com essas pessoas dentro do possível. Manter a paz com todos significa que você precisa matar o seu eu, não é? Você precisa mortificar a sua carne, porque sabe aquela história que 2 bicudos não se beijam? Se você é bicudo também, você não vai conseguir se relacionar com outro bicudo, mas você pode ter paz com todos os bicudos do mundo. É possível para o crente. Cristo veio ensinar isso. É lógico, existe uma ressalva que ele vai mencionar daqui a pouco, mas nós temos que nos esforçar para manter paz com todos os homens. É um exercício de abrir mão de seus direitos para manter a paz até com aqueles que nos ofendem. No que depender de vocês, deixem as brigas de lado. Sabe aquela história também, né? A gente aprende muitas coisas erradas com os nossos pais. O papai dizia assim, né? Se brigar na escola, e se você apanhar, você vai apanhar de novo aqui em casa para voltar lá e bater no cara. Errado. Papai devia dizer, se ele fosse crente, né? Lógico. Papai devia dizer assim: olha, perdoa esse que te bateu. Perdoa. Não revide. Isso não vem de Deus. Aprenda a não revidar. Difícil, né, irmão? Você já fez isso com seu filho? Eu não fiz. Muitas vezes não ensinei isso. Me arrependo no pó e na cinza. Porque eu tenho que honrar mais a Deus do que meus filhos, para não ser como o profeta Eli. Meus filhos não estão acima do meu Deus. Por querer protegê-los, muitas vezes eu peco contra Deus, mas eu preciso honrá-lo. Quando você vê a história de Eli não teve jeito para Eli e seus filhos, porque Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Ele não se interessou por Deus tanto quanto ele se interessava pelos filhos e não repreendia seus filhos como devia. Isso é um assunto para a próxima aula que nós vamos ter daqui a alguns dias, se Deus assim permitir. Bom, agora a única restrição para deixar de manter a paz com todos é quando, para isso, o crente tem que manchar a sua santidade, que o mantém unido com Deus. Nesses casos, se vai ferir a tua santidade, veja, não dá para entrar em detalhes aqui, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. Tudo que vem a romper a tua comunhão com Deus, isso tem que ser lançado fora. Para você manter paz com um cônjuge que está fora de princípios, para manter paz com um amigo que vive fora dos princípios de Deus, ou que quer te puxar para fora dos princípios de Deus, se você tem uma amizade nociva, agora tem outro nome, né? Amizade tóxica. Se você tem esse tipo de amizade, se você tem esse tipo de relacionamento, que vai te puxar para fora da comunhão com Deus, mate esse relacionamento. Não dá para ter paz com os relacionamentos ilícitos diante de Deus e manter paz com Deus também. Não dá. Então rompa. Divorcie-se de tudo aquilo que te rouba de Deus. É aqui que nós precisamos aprender o não de Deus, segundo os princípios de Deus. Irmãos, nós às vezes ouvimos gente por aí dizendo assim: mas o crente, ele não pode dizer não. O crente tem que aceitar tudo. O crente tem que ser bonzinho em toda e qualquer situação. Não! Às vezes ele tem que ser duro e dizer: eu não vou por esse caminho, porque ofende
o meu relacionamento com Deus, mancha a minha santidade. Então, eu sacrifico a paz no altar da santidade. Eu mato a paz. Não vou ter paz com você. Não estou dizendo aqui que a gente vai fazer guerra, né? Mas eu não vou me relacionar mais com você. Eu vou cortar esse meu convívio com você, antes que eu perca o meu convívio com o meu Deus. Então, paz com todos. Veja, ele está numa atmosfera dizendo assim, vocês, veja, perceba que ele está colocando meio que uma mutualidade aqui, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou explicar essa mutualidade conforme a gente avançar no texto. Muito bem. Agora, do versículo 15 ao 17, o autor vai ensinar 3 atitudes que o crente deve adotar, que faz parte essencial desse processo de santificação, nos relacionamentos com Deus e com as pessoas ao redor. Primeiro ponto aqui, primeira atitude do crente, está no versículo 15, primeira parte do versículo 15 até o ponto e vírgula. Não sei se em todas as versões existe um ponto e vírgula aí depois da graça de Deus, ponto e vírgula. Bom, versículo 15, no comecinho diz assim, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Primeiro ponto é ser diligente e não faltoso. Primeiro ponto, ser diligente e não faltoso. Nesse ponto aqui, eu vou ler os três pontos, já vou deixar aqui os 3 pontos para você marcar aí. Versículo 15, parte A. Primeiro ponto, ser diligente e não faltoso. Segundo ponto, ser fiel e humilde e não amargurado de coração. Versículo 15, parte B. Terceiro ponto, ser temente a Deus e não profano. Interessante, né? Aprendemos agora há pouco sobre o que significa profanar, não é? Terceiro ponto, então, é ser temente a Deus e não profano, versículos 16 e 17, tá? 3 pontos. Ser diligente e não faltoso, ser fiel e humilde e não amargurado de coração, ser temente a Deus e não profano. Ele começa então com o termo, antes de começar a mostrar os 3 pontos, as 3 atitudes do crente, ele faz um chamado soleníssimo, como diz o Dr. Hernandes, soleníssimo, solene em extremo. Ele diz assim, segui, no versículo 14, perceberam? Segui, e depois no versículo 15, atentando diligentemente. Quer dizer que buscar essa santificação não é fácil. Se você não tomar postura, se esforçar, você não vai conseguir atingir ou se santificar. Ele está dizendo assim, que seguir significa prosseguir com determinação, buscar, empenhar-se por alcançar. A vida de santidade exigida pelo Senhor precisa ser buscada com toda diligência, abrindo mão dos prazeres deste mundo que podem afetar nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai Celestial. Então, vejam, queridos, a vida cristã que agrada a Deus, legítima, não é bolinho, não. Vai custar renúncia da tua parte. Vai custar vender aquilo que você tem de precioso para comprar aquele campo que tem uma pérola preciosa muito mais excelente, mas você vai ter que abrir mão de coisas para comprar. Lembra que Jesus ensinou essa parábola? Aquela pérola de valor custa caro. Custa caro. Hoje nós não temos um evangelicalismo aí que está pregando isso mais, não.
Nós vemos coisas absurdas acontecendo dentro de várias igrejas aí. O crente adora do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele pode fazer o que ele quiser. O culto é voltado para o homem e não mais para Deus. A vida dessas pessoas não tem nenhum temor, não tem nenhuma reverência, não tem nenhuma rejeição às coisas pecaminosas e abraçando as coisas que são santas. Não tem mais. Para onde eles estão indo? Para o inferno. Estão vestindo uma capa de crente, estão indo numa pseudo-igreja, porque aquilo não é igreja. Igreja é onde existe a verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Se ela não prega a verdade, ela não é uma igreja. Não guarde isso no seu coração erroneamente. Igreja é onde existe a palavra de Deus. E se você não quer participar de uma igreja que pregue sobre santidade, você não vai para nenhum outro lugar, senão para o inferno. Desses versículos 15 até o 17. Então o autor vai ensinar 3 atitudes que significam processo de santificação. Ele vai fazer o raciocínio inverso, tá? Ele vai fazer o raciocínio inverso. Tipo assim, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro. E aí vocês então seguirão no caminho de santificação. Primeira atitude do crente, ser diligente e não faltoso, versículo 15, parte A do versículo 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Faltoso, presta atenção. Faltoso aqui significa deficiente, significa inferior, pobre na fé. Significa alguém que se excluiu, ele mesmo se auto-excluiu de uma vida de santidade, de relacionamento com Deus. Veja que ele diz assim, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, ou se faça faltoso, e se separe da graça de Deus. É possível alguém se separar da graça de Deus, se apartar da graça de Deus. E ele diz então que esse deficiente é alguém preguiçoso, é alguém pobre na fé. Seria como aquele, lembram-se na profecia de Daniel, quando ele chega no capítulo 5, Daniel vai fazer uma profecia sobre o filho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, toma o trono o filho dele, o rei Belsazar. Só que o rei Belsazar não teve a mesma reverência ao Deus de Israel como o Nabucodonosor no fim de sua vida. Ele pega os utensílios da casa de Deus, que Nabucodonosor, seu pai, tomou do tabernáculo, do templo, e começa a fazer uma festa profana dentro do templo. Aparece numa parede branca, numa parede lisa, no palácio da festa, onde está tendo aquela festa, uma mão misteriosa aparece e escreve na parede alguns termos em hebraico, alguns termos na língua deles, dos babilônios, e na tradução está escrito assim, Deus falando, né? Daniel interpreta Deus falando. Daniel foi chamado para interpretar, e diz assim, vasculhei todo o teu reino e vou eliminá-lo. Pesei-te numa balança e tu fostes achado em falta. Você está muito levinho, está faltando, você está faltoso. Irmãos, você acha que a nossa vida, para nós não sermos faltosos, você vai levando do jeito que você quer, do jeito que você pensa, sem compromisso com Deus, sem compromisso com sua palavra, sem compromisso com a igreja local, se é que você a considera, sem uma vida de santificação. Você acha que o momento que você for pesado na balança, você vai ficar diferente do Belsazar? Você acha que as coisas acontecem simplesmente porque naturalmente acontecem?
Não. Se você não buscar, se você não se esforçar, as profecias deixam bem claro: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você pensa que na maneira que você vive, empurrando com a barriga, sua vida cristã, você tem algum tipo de relacionamento saudável com Deus? Ah, eu fui salvo pela graça, irmão. Calma aí, peraí, pega leve. Não vou pegar leve. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E os presbíteros serão culpados destes sangues de todos os membros de uma igreja, se eles não pregarem sobre a santificação. Porque passou pelas mãos deles muitas almas que nunca ouviram sobre santificação. E esses presbíteros vão responder diante de Deus por nunca terem falado sobre isso. Então, não dá para pegar leve com um assunto solene como Deus. Como o Rodrigo falou nessa manhã, nós estamos falando de Deus. Nós estamos vivendo a história de Deus. Você foi inserido, a sua história está inserida como a história coadjuvante na história principal, que é a história de Deus. Nós estamos no universo de Deus. Quem manda em tudo isso aqui é Deus. Então não dá para viver de forma faltosa, indolente, preguiçosa, inferior. E há também, de novo, aqui essa ideia de mutualidade. Isso aqui ele não está dizendo assim somente para você, ó, cuida da sua vida e deixa o irmão que cuida da dele. Tem um provérbio, né, no quartel, até engraçado, né? É a lei da Ema, né? Cada um com seus problemas. É isso, né? Não, na vida da igreja não é assim. Você é guardador do teu irmão. Você é guardador do teu irmão. Aqui quando ele diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém, presta atenção no termo ninguém seja faltoso. Se tem alguém nessa igreja que está vivendo dessa forma, então eu me comprometo também com ele, não só os presbíteros, não só os diáconos, não só os oficiais. Eu como membro, eu devo exortá-lo, eu devo ensiná-lo, eu devo dizer: você está entrando pelo caminho da falta, você está vivendo uma vida cristã capenga, você precisa voltar para Deus em arrependimento. Todos nós somos pastores uns dos outros. Eu preciso ser pastoreado por vocês, e assim uns aos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Então ele diz aqui, que ninguém seja faltoso. Se você me vê faltoso, por favor, use a vara comigo e me salve do meu coração endurecido. Nenhum crente é isento de influenciar e fazer novos discípulos para Jesus. E isso não é só pregando a palavra, não é só falando, pregando, mas também dando exemplo. Nós somos chamados dentro de um corpo, de uma igreja local, para vivermos perto uns dos outros, termos comunhão de vez em quando. Nem sempre é possível, mas a comunhão ela traz esses benefícios. Eu consigo olhar para a vida do irmão, aprender com o irmão. Ele está imitando Cristo, eu vou imitá-lo porque ele imita Cristo. Então eu vou seguir os passos desse homem, dessa mulher que estão se santificando. Eu quero aprender com ele, como é que ele conseguiu, como é que ele venceu a questão dos relacionamentos conjugais, que para mim é tão difícil, como é que ele venceu a questão dos relacionamentos com os filhos, que para mim é tão difícil, como é que ele consegue conviver dentro de uma igreja cheia de gente chata, e para mim é tão difícil, como ele consegue essas coisas. Pega os irmãos mais velhos, sigam-nos. E isso é através de uma vida de comunhão, no viver diário, ensinando a viver pela graça e não mais pelas obras, pela lei. Mas a graça é comprometedora, a graça nos leva de volta para a lei, a graça nos leva de volta aos princípios. Nós estamos aprendendo princípios de Deus na EBD, e quando nós aprendemos esses princípios, significa que o povo de Deus, hoje no Novo Testamento, tem leis, tem regras. Ele não é um povo sem lei.
Segunda atitude, ele vai falar aí na parte B do versículo 15, ele diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Agora, essa segunda atitude é ser fiel e humilde e não amargurado de coração. O que significa isso? A raiz de amargura, que ele usa aqui do texto de Deuteronômio 29, ele está dizendo que significa uma soberba no coração, que leva a uma perversidade incorrigível de coração. É um coração tão perverso, tão embrutecido, que é uma fonte de dureza. É uma planta amarga que envenena não só essa pessoa, mas envenena a muitos, envenena a outros. Presta atenção nisso. Mais uma vez, ele está aqui no contexto de mutualidade, né? De convívio entre os irmãos da igreja. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Não perturba somente aquele que está amargurado, mas aquele que está amargurado contamina outros. Então não haja isso entre vós. Não haja isso entre vós. Né? Essa segunda atitude. Esses que são amargurados, eles não conseguem ver a graça e a misericórdia do Senhor em nada, principalmente nas suas vidas. Muito menos em meio às aflições. Quando as aflições chegam para essas pessoas amargas de coração, elas dizem assim: eu não aguento mais, faz tantos anos que eu estou sofrendo. Elas são amargas na raiz. Elas não conseguem ver o bem, mas somente o mal. Elas são murmuradoras por excelência. Elas reclamam o tempo todo. Elas não enxergam um palmo diante do seu nariz quando se trata da graça de Deus, mas conseguem ver a maldade dos outros, conseguem ver os pecados dos outros, conseguem julgar, desculpe a expressão, mas vovó já me ensinava, o macaco olha o rabo dos outros e senta em cima do dele. Irmãos, essas pessoas amarguradas de coração, elas só conseguem ver o que é ruim. Só conseguem ver o que é ruim. O foco delas é o que está quebrado. Ela não consegue ver o copo quase cheio, ela consegue ver o copo meio vazio. Nunca vê a graça, nunca vê a misericórdia. Às vezes se vitimizam e têm uma vida amarga, contaminando outros com suas murmurações sem fim. Elas fazem times, elas fazem parcerias, elas puxam gente com sua mesma filosofia de vida amarga e fazem um esquadrão para si, fazem discípulos, não é? Que são incautos, despreparados, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não sabem metade da história e acham que ela está certa, e assim fazem outras pessoas. Eu não vou dizer vítima não, porque a pessoa quando quer o mal é porque ela também é má de coração. Quando ela não quer a luz é porque ela também está em trevas e gosta das trevas e quer permanecer nas trevas. Então essa pessoa aqui, raiz de amargura, essa pessoa amarga de coração, ela não é humilde o suficiente para entender que Deus trata ela conforme a medida que ela precisa, que isso é o amor de Deus, que seus irmãos quando a disciplinam, é porque a amam, e não porque querem o mal. A disciplina precisa ser vista dentro das nossas famílias e dentro da nossa igreja como uma ação amorosa, e não como uma repreensão para repelir pessoas da igreja. Nunca! A repreensão, a disciplina eclesiástica sempre tem o objetivo de salvar, a não ser que o pecador não se arrependa, seja obstinado e não se arrependa. Então o crente legítimo não espalha dúvidas ou deslealdade para com o Senhor no meio do povo de Deus,
Por isso que eu chamo que isso é, o amargurado de coração é o inverso daquele que é humilde e fiel. Por que fiel? Porque quando você é humilde de coração, você entende que Deus sim está soberanamente trabalhando naquela igreja, trabalhando na sua vida, você entende isso, você vai dizer, é o Senhor, vale a pena eu permanecer aqui. Não vou lançar murmurações e contaminar outros. Por quê? Porque eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. Eu vou lançar minha raiz de amargura no lixo. Eu vou botar fogo em tudo isso. Porque eu não quero ficar amargurado de espírito e nem contaminar a outros. Então o crente legítimo faz isso. Não que nós não tenhamos, vez por outra, alguma demanda contra Deus até. Às vezes a gente tem. Nós nos arrependemos no pó e na cinza e lançamos para Deus e dizemos, Senhor, Tu és soberano. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita e eu a aceito, Senhor. Eu me submeto a Ti. Qual foi o termo que nós aprendemos nessa manhã? Na IBD, eu esqueci agora, mas é ter uma atitude de submissão a Deus, de submissão à palavra de Deus, não é? Ter essa atitude de submissão, de forma humilde, isso faz com que nós sejamos fiéis a Deus, e não desleais aos irmãos e à igreja. Oi, Cezão. Reverente, termo reverente, né? Termos uma atitude reverente, né? Alguém que perturba, preste atenção nessa exortação, nessa aplicação já. Alguém que perturba e acaba contaminando os outros, não deve ser seguido e nem ouvido, aparte-se dele. Aparte-se dele, não vá atrás, deixa ele curtir lá. Irmãos, mesmo os presbíteros que não são melhores do que você, quando exortam um irmão que está endurecido de coração, embrutecido no coração, mesmo os presbíteros não tem nenhuma magia neles, que faz com que o irmão se quebrante e volte para Deus, tá? Não tem. A mesma coisa que você faz quando você leva a palavra para ele e diz assim, irmão, você está errado. A Bíblia diz para você congregar e não deixar de congregar. A mesma palavra o presbítero vai levar também, meu irmão. Quem faz a obra lá no coração dele é o Espírito Santo. Se Deus não fizer, nenhum de nós faz. Não precisa ser só os presbíteros, nenhum de nós consegue. E nessa dureza de coração, muitas vezes é Deus mesmo que está endurecendo, porque Ele tem propósitos que nós ainda não entendemos. Nós não sabemos por que Deus está tirando tal pessoa da igreja, ela é tão bonitinha. Eu não sei, a igreja é dele, não é minha. Eu sou servo e não dono da igreja. Nós somos pastores uns dos outros, do rebanho, e não donos das ovelhas. Deus sabe todas as coisas. Lançamos para Ele, Senhor, Tu sabes. Então, nessa segunda atitude, ser fiel, é deixar de contaminar com a sua amargura de coração. Preste atenção, se você por algum motivo tem esse tipo de sentimento em seu coração, lance para Deus, peça perdão, arrependa-se. Porque a sua boca não foi criada para ficar murmurando o tempo todo, a sua boca foi criada para louvar, para adorar, para ter palavras que edificam, que façam o bem aos outros, e não para estragar os outros. Para contaminar. Guarde no seu coração, se você só tem amargura de coração, guarde para você. Quer morrer? Morra sozinho, mas não leve mais ninguém para o buraco. Tome cuidado com as suas palavras. Seja uma pessoa que edifique. Busque no seu coração aquilo que é bom, na sua mente, porque eu sei que você tem. Se o Espírito Santo habita em você, eu sei que você conhece o amor de Deus. E você pode fluir o amor de Deus, independentemente das suas dores. Aliás, as suas dores vão quebrar a casca, deveriam, né? Quebrar a casca da dureza do seu coração, para que você flua a graça e não mais a murmuração. Agora,
O mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. O fogo da provação que Deus impõe sobre sua vida. Se você é legítimo filho, ele vai amolecer a cera do teu coração e vai fazer com que você caminhe com ele. Se você não é, ele vai endurecer o barro do teu coração, vai virar uma pedra e você vai vazar. Você não vai ficar na comunhão com Deus. Ninguém aguenta a comunhão com Deus Santo, que é luz, se não é da luz, se não é filho e se não tem o Espírito Santo. Ninguém fica. Terceira atitude, ser temente a Deus e não profano. Que coisa interessante quando nós aprendemos a EBD nessa manhã. Parece que eu combinei com o Rodrigo, mas não combinei. Eu juro para os irmãos, eu não vou jurar, mas eu digo para os irmãos, eu não combinei nada com o Rodrigo. Ele falou sobre a profanação, não é? E agora aqui, ó, Esaú, quer um exemplo maior do que alguém que é profano? Vamos aprender com Esaú. Terceira atitude, ser temente a Deus e não profano, versículos 16 e 17. Ele diz aqui que Esaú era impuro. Primeiro lugar, versículo 16, nem haja algum impuro. Impuro. O que significa ser impuro? O termo impuro vem do termo grego pornos, que vem do termo pornografia. Aqui está se relacionando, está dizendo como se Esaú fosse alguma pessoa imoral na parte sexual. Ele era um imoral, ele era um impuro. Talvez se relacionando, talvez o autor queira se relacionar com as mulheres que eram ímpias, que Esaú pegou para si e foram amargura para a vida de Isaac e Rebeca. Mas aqui não dá para entender direito. Talvez também seja, na interpretação de alguns comentaristas, talvez seja impureza, relacionando-se também à área sexual, mas por outro lado também fala de prazeres da carne. Aí a gente começa a entender um pouco melhor, né? Esaú tinha prazeres da carne. Lembram-se quando ele chegou de uma caçada, ele estava cansado, com fome, e ele chegou em casa, estava um cheirão de comida gostoso, ele chega na cozinha, quem está cozinhando? Jacó. Jacó. Jacó está lá cozinhando, e ele chega em Jacó e fala assim, Jacó, meu irmão, me dá um pouco dessa comida aí, está um cheirão aí, eu estou morrendo de fome. Jacó fala, tudo bem, beleza, te dou, só que você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura, vamos fazer uma troca. O que Esaú fez? Ele não pensou duas vezes. Beleza, tranquilo, para que serve o meu direito de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, eu quero satisfazer a minha carne. A minha carne, talvez impuro signifique isso, né? Impurezas da carne. Ele não tinha domínio sobre a sua carne, né? E ele abriu mão do direito de primogenitura. Guarda isso aí para você chegar no final a gente ter uma conclusão. Então, talvez signifique isso, devasso, imoral, incontinente, pessoa que não se controla, que se vende. Impuro também significa isso, que se vende. Ele se prostitui em troca de nada. Um prato de comida, um prato de lentilha. Foi o que Esaú fez. Segunda classificação que o autor dá para Esaú, profano. O que significa profano? Já aprendemos. Vou repetir. Significa violador, ou pés que andam no caminho do sacrilégio. Sabe o que é sacrilégio? Profanação. Ajudou? Não muito. Então vamos continuar explicando. Sacrilégio é quando alguém não respeita o sagrado. Ele desrespeita aquilo que é sagrado. Desrespeita o sagrado. Então, profano significa isso, que desrespeita o sagrado, que vira as costas para Deus. Vira as costas para Deus. Não tem nenhum temor, não tem nenhum respeito, nenhuma reverência para com Deus. Isso é profano. E por fim, ele é então um apóstata. Ele é um apóstata. Esaú é o maior exemplo de apostasia da Bíblia. Veja, ele é relatado no mínimo em duas passagens. Romanos 9, 10 a 13, Paulo diz que Deus escolheu o mais novo e rejeitou o mais velho no ventre da mãe.
né? Antes das crianças nascerem, de Rebeca dar à luz a Esaú e a Jacó, Deus já havia escolhido quem? Jacó. E diz que ele rejeitou a Esaú. Então, apesar de Esaú ter vivido numa família crente, presta atenção, meu jovem, minha jovem, apesar de ter vivido numa família crente, Esaú apostatou. Aí você pergunta, bom, se Deus já escolheu, se Deus não escolheu, se Deus é que faz tudo, então não adianta fazer nada. Mentira. Porque é através dessas exortações aqui, que cai um temor na sua vida, meu jovem, minha jovem, e você se apruma com Deus. É através dessas exortações que Deus mostra quem é quem. Quem pega isso para si, teme, e fala assim, então eu vou me santificar. Eu vou viver uma vida de compromisso com Deus. Ah, então você é filho. Ah, então você é filha. Eu não estou no vácuo do meu papai e da minha mamãe. Não, eu tenho agora a responsabilidade com Deus. É individual a minha fé. Então, Esaú, apesar de ter vivido numa família crente, não era eleito e rejeitou as coisas de Deus. Vejam como as coisas aparecem, não é? É verdade que ele foi rejeitado no ventre da mãe. E, consequentemente, lá na frente, ele rejeitou. Ele vendeu o direito de primogenitura. Quando aconteceu segunda falcatrua de Jacó, né? Que na verdade foi da mãe, né? A mãe ajudou Jacó. E fez um guisado para o pai estava com fome, quase para morrer, né? E Isaac fala assim, eu quero comer, fala para Esaú fazer uma caça para mim, trazer uma caça, cozinhar e fazer aquele guisado que eu tanto gosto. A mãe ouviu isso, preparou Jacó para fazer tudo isso, Jacó apresenta toda aquela comida para o pai toca nas mãos e sente a pele, sente o cheiro do pelo, daquela pele que a mãe havia revestido o braço de Jacó, ele sente o cheiro, o aroma, e diz assim, bom, o cheiro e o pelo é de Esaú, que é peludo e cheiroso, para não dizer fedido, né? Mas eu sinto isso, mas a voz é de Jacó. Bom, mas eu creio que seja mesmo Esaú, eu vou comer, e abençoou Jacó, como se fosse Esaú, e saiu. Quando Esaú chega, vocês lembram o que aconteceu, né? Só que Esaú fala assim, pai, o Senhor abençoa meu irmão, eu estou aqui agora. E Isaac fala assim, eu não tenho mais bênção nenhuma para você. Mas ele diz assim, por favor, pai, dá-me pelo menos uma bênção. O que Esaú queria? Bênção. O que significa isso? Coisas aqui e agora. Ele não queria a bênção maior, entre aspas. Qual era a bênção maior? O direito de primogenitura. Isso para ele não valia nada, ele queria as bênçãos. Papai, me abençoa, faz com que eu seja próspero, faz com que eu tenha uma esposa, faz com que eu tenha saúde, faz com que eu possa vencer os meus inimigos, me proteja de doenças. Isso são bênçãos corriqueiras. Esaú não se preocupou com a bênção maior, ele seria aquele que traria através da linhagem de Abraão, o Messias que abençoaria todas as famílias da terra. E Esaú disse assim, não, eu não quero isso, para que serve isso para mim? Deixa para lá, eu nem quero isso. Direito de primogenitura, para mim não serve. Então vejam, ele rejeitou a Deus. Você acha que Esaú, quando diz lá que ele chorou até o fim, diz aqui, que embora com lágrimas tivesse buscado arrependimento, versículo 17, vejam, é como a gente diz popularmente, lágrimas de crocodilo, né? Nem sempre lágrimas significa arrependimento. Estou agora parafraseando o Dr. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos diz assim, que arrependimento não são lágrimas, mas é quando a pessoa muda. Arrependimento é quando a pessoa muda, e não quando ela chora. O choro pode até acontecer, mas não necessariamente. Mas o arrependimento é legítimo quando a pessoa muda, é transformada. Aí há
arrependimento. E então, aqui, versículo 17, diz que ele queria herdar as bênçãos ou as coisas terrenas apenas, que para Esaú era melhor e mais importante do que arrepender-se e voltar para Deus. É como aquele dito popular, né? Parece que ele perdeu, né? Aí começa a correr atrás com lágrimas, né? Aquele dito que diz assim, depois que a gente perde que a gente dá valor, né? Na verdade ele está querendo dar valor a outras coisas, que não a principal, não é? Bem, então, essa segunda atitude é a atitude de que ele não temia a Deus. E ele era profano, ele não considerava Deus. Ele não tinha nenhum respeito para com Deus. Ele não valorizava Deus e as coisas de Deus. Não valorizava. Ele queria as coisas boas que Deus poderia dar para ele. Mas ele nunca valorizou as coisas de Deus. E aqui nós fechamos os ensinos. Vejam, nós vemos aqui uma progressão. Analise comigo da seguinte forma, uma progressão para um coração apóstata. Como que evolui um coração apóstata, passo a passo? Primeiro passo é ter uma vida negligente e faltosa para com as coisas de Deus. Vocês viram o primeiro ponto? Ser faltoso, né? O que é ser faltoso? Preguiçoso. Hoje eu não vou na igreja. Eu não preciso estudar mais a palavra de Deus. Eu não tenho uma vida de oração. Eu não preciso pedir perdão agora. Eu não tenho relacionamento com Deus e vou empurrando com a barriga. Uma vida frouxa, faltosa. Começa com a preguiça espiritual. Faltoso. Segundo ponto. Um coração endurecido e amargo diante das disciplinas de Deus, que contamina e fazem aliados para a sua causa rancorosa, sua causa vingativa. Aí você já parte para um segundo estágio. Dureza de coração ou amargura de coração. Você está amargurado, você começa com a preguiça espiritual, faltoso. Segundo ponto, começa já a endurecer o coração. Já começa a não ver a graça de Deus. Já começa a ver a igreja como inimiga. Já começa a ver a pregação como alguém que lança setas para você. É direcionada. Você não pega aquilo como Deus falando, mas você fala assim, é o homem que está falando. Aí você ouviu errado. Ouviu errado. O púlpito não é o homem que fala, é Deus falando. Eu não presto para nada aqui na frente, a não ser para transmitir a palavra de Deus. E se você não vem aqui para ouvir Deus, não venha mais aqui. Porque nós precisamos aprender a ouvir Deus. Se eu falar alguma coisa assim do meu coração, me repreendam, por favor. Se eu sair da estribeira, me repreendam, por favor. Mas você vem para ouvir a palavra de Deus. E pessoas amarguradas não sabem pegar isso como de Deus. E começam a falar assim, estão jogando setinha lá do púlpito. Estão atacando lá do púlpito. Embora isso possa até acontecer, somos pecadores. Não deve. Mas então o segundo estágio é esse endurecimento, essa amargura de coração. Nunca vê a graça de Deus em nada, só vê as coisas ruins e acaba formando um time, agregando aliados para a sua causa rancorosa. E aí vem então o terceiro estágio. Por fim, aquela dureza começa a ter um endurecimento total e irreversível que leva o apóstata a ignorar, a virar as costas e até profanar as coisas de Deus sem nenhum temor. Já começa a dizer assim, essa igreja aqui não sabe escolher as coisas. Essa igreja aqui, ela não sabe, não está debaixo da direção do Espírito Santo. As pregações aqui, elas não vêm de Deus. Começam a dizer assim, eu não preciso mais congregar. Começa a haver um afastamento de Deus. Começa a haver um endurecimento de coração. E quando você repreende uma pessoa dessa, às vezes ela nem deixa se ouvir, né? Ela nem dá espaço para a gente exortá-la, né? Ela não quer conversar mais a respeito. Aí chegou no endurecimento que só Deus, se Ele quiser, né, amolecer o coração. Que já não dá espaço para ser exortada. Chegou numa profanação tal que ela não recebe mais a igreja
que a ama e quer exortá-la para salvá-la, ela já não quer mais. E aí, nós chamamos isso de apostasia. Apostasia. Nós não vamos medir aqui quem é e quem não é. Não é isso que eu estou falando. Mas as evidências vão ser apresentadas com o tempo. Com o tempo nós veremos os frutos. Tudo acontece assim. Então esse é o terceiro ponto, quando a pessoa vira as costas para Deus. Então, qual o remédio? O que nós levamos para casa? Qual é o remédio contra a apostasia? O que nós podemos aplicar, tirar para nós, para cada um de nós nessa manhã? Primeiro, arrepender-se da sua negligência e preguiça espiritual e voltar-se para Deus. Primeira coisa, apegue-se mais à Bíblia, leia, estude, dê tempo para Deus, para a Bíblia, para o estudo sistemático das Escrituras. Irmãos, parece que essa igreja é chata, né? E parece que essa igreja todo domingo fala quase a mesma coisa. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: se tem um ótimo remédio para nós nos santificarmos, é sermos lavados pela palavra de Deus. E isso não acontece só no domingo, não. Aqui nós orientamos, e lá em casa é que você vai se santificar, através do estudo da palavra de Deus. Dê tempo sério, tempo de valor para o estudo da palavra de Deus. Segundo, dê tempo, tenha tempo de oração. Oração, uma vida de oração, é uma vida que considera um Deus invisível, mas real. Oração é quando você está declarando: Senhor, eu sei que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, por isso eu te busco. Oração é quando você também abre o seu coração para Deus e diz assim: Senhor, mortifica a minha carne, Senhor, salva-me de mim mesmo, faz-me mais parecido com Cristo e menos de mim mesmo. Faz com que eu possa crescer na tua graça e no teu conhecimento. Vida de oração, de gratidão, de agradecimento. Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo dia novo que nasceu, pelo pão nosso que você tem, pela saúde, pelo ar que você respira, pela família que você tem, pela igreja que você tem? Oração. E também um apego à igreja local. Inscreva-se. Eu não estou querendo dizer somente inscrever-se no sentido de, como é que eu posso dizer assim, burocrático, né? No papel, não é isso que eu quero dizer. Mas esteja engajado, né? Esteja entendendo que os teus irmãos precisam de você. De alguma medida, em alguma medida você é útil, você é membro do corpo, você é útil, você pode ajudar muita gente. Engaje-se no serviço da igreja local. Seja como mulher, seja como jovem, seja como homem, seja como criança, seja lá como for, engaje-se no serviço da igreja local. Segundo ponto, segundo remédio, arrepender-se de sua amargura de coração e voltar-se para Deus. Não deixe sua vida chegar no terceiro estágio, meu irmão, minha irmã, não deixe. Porque se chegar nesse terceiro estágio, é irremediável. Não tem mais remédio. A dureza de Esaú, ainda que buscado arrependimento com lágrimas, não surtiu efeito. E a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: qual é o valor que você dá para essa tão grande salvação que Cristo te deu? Qual é o valor que você dá? Quanto que ela vale? Um prato de lentilha? A vida que Cristo nos oferece não vale mais do que um prato de comida para você? Qual é o valor que você dá para essa vida de relacionamento com Deus? Responda diante de Deus. Quanto vale o teu direito de primogenitura? Pai, nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nossas vidas, Senhor, porque nossa dureza de coração é tão grande e nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Senhor, faz com que essa igreja possa cada dia mais ser santificada, lavada com água pela palavra,
para que ela também expresse as glórias, as virtudes de Cristo em cada membro dessa igreja. Ainda que imperfeitos, que nós sejamos, vivamos inteiramente para o teu agrado, glorificando o teu nome e expressando luz e sal nessa terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.